Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 14. Finalizamos no estudo anterior com a saída dos apóstolos Paulo e Barnabé da cidade de Antioquia, da Pisídia, pois lá eles foram expulsos pelos judeus por levar a mensagem do Evangelho de Jesus, pois muitos dos gentios e muitos dos judeus, uma grande parte dos judeus, aceitaram o Evangelho e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 14 a gente vai ver que o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, eles vão levar a mensagem do Evangelho e muitos fatos irão acontecer, tentarão apedrejá-los, como a gente vai ver agora, iniciando o versículo 1 em diante. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus que preferiram continuar descrentes instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o Evangelho. Olha só, meus irmãos, aqui os apóstolos Paulo e Barnabé, quando eles são expulsos por pregar o Evangelho lá em Antioquia da Pisídia, eles vão para essa outra região, lá da Ásia Menor. Sendo que nesse local eles foram primeiro para a cidade de Icônio. E nessa cidade também, muitos judeus, muitos não-judeus, creram na palavra dos apóstolos de Jesus Cristo é o Senhor, e muitos se converteram, a ponto de que na cidade houve uma grande divisão, porque houve por parte dos líderes da igreja lá de Icônio, um tipo de inveja, porque se preocuparam com a mensagem do Evangelho dos Apóstolos. E aqui eles foram também expulsos, por quê? Porque havia por parte da comunidade, os líderes judaicos estavam incitando uma parte do povo a apedrejá-los. Então eles saíram, foram para outras cidades da região e ali foram levar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. A gente vê que muitas pessoas não querem receber a mensagem porque o inimigo, ele é astuto, ele vem por trás, ele usa pessoas para perseguir a igreja de Cristo, mas ela continua sólida, ela continua prosperando para a honra do Senhor Jesus. Continuando o que vai acontecer na próxima cidade, versículo 8. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apurma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante de que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade,
porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos e de natureza semelhante à vossa. E vos temos anunciado o Evangelho para que vos afastais dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos dos céus as chuvas e as estações das colheitas, cada um a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Olha só, a gente viu aqui que os apóstolos Paulo e Barnabé, quando eles saíram da cidade de Icônio, onde muitas vidas foram alcançadas, aqui eles foram para uma cidade pagã, uma cidade grega, onde ali eles adoravam ídolos, né? Aqueles ídolos da mitologia grega. E Paulo e Barnabé viram um coxo, um aleijado de nascença, e ele estava pregando a palavra lá nessa cidade, na cidade de Listra, e ali houve por parte desse aleijado que ele estava ouvindo a palavra, a fé era tão grande que Paulo observou, e Paulo disse: olha, a tua fé faz com que você seja curado em nome de Jesus Cristo. E aqui houve essa cura deste aleijado nessa cidade pagã, uma cidade que adorava os deuses da mitologia grega, e aqui a cidade toda procuraram adorar os apóstolos, a ponto de chamar o Barnabé de Zeus, que era o maior deus da mitologia grega, que era o deus supremo, e chamando também o outro deus, o apóstolo Paulo de Hermes, que também era aquele que levava a palavra, e era o filho de Zeus. Mas os apóstolos, quando viram aquilo, ficaram rasgar as vestes. A rasgar as vestes é uma forma que os judeus mostravam quando eles estavam indignados com algum sacrilégio, com alguma coisa errada. E eles disseram: não façam isso. Nós não somos Deus, nós somos homens, igual a vocês. A gente veio aqui levar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Deus vivo, que vocês podem encontrar. Ele criou os céus e a terra, o universo, e na época, no começo de tudo, ele permitiu aos homens viver de uma maneira liberal, sendo que, mesmo assim, ele mostrava, através da sua natureza, ele trouxe e continuou trazendo ao mundo chuvas, colheitas e assim por diante. E aqui o apóstolo Paulo fala que Deus se manifesta no mundo, desde que o mundo existe, que ele vem se manifestando através da natureza. E Paulo continua falando: olha, adorem a esse Deus vivo, que é o Jesus Cristo, que foi ressuscitado pelo Deus Pai. Mas eles continuavam, se dirigiram e ali adoraram e trouxeram os sacrifícios, mas os apóstolos não compreenderam, porque a língua também lá de Listra era uma língua grega. E o que acontece? Eles saíram de lá e foram pregar em outras cidades. Por quê? Porque também aqui a gente vai ver que houve um problema lá na frente, que as pessoas que viviam nas cidades de Antioquia, da Pisídia e também em Icônio, eles perseguiram os apóstolos e vão para essa cidade para perseguir e tentar apedrejá-los, os apóstolos, como eles não conseguiram lá nas duas cidades anteriores, conforme a gente vai ver aqui nos versículos 19 em diante.
Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe. A gente vê aqui que o apóstolo Paulo foi apedrejado nessa cidade, porque muitas vidas foram alcançadas, e a inveja desse povo, a inveja dos líderes judaicos dessas duas cidades, de Antioquia da Pisídia e lá de Icônio, eles não conseguiram apedrejá-la e foram incentivar o povo lá em Listra a apedrejar os apóstolos, e apedrejaram Paulo, apedrejaram e depois jogaram em um local lá achando que o Paulo tivesse morrido. Talvez até pelo fato de que Paulo estava pregando a palavra de Jesus Cristo, e Jesus não deixou que acontecesse a morte do Paulo. E então os discípulos encontraram o Paulo, e depois o Paulo se reanimou e saiu da cidade para pregar em outra cidade. E aqui o evangelho de Jesus Cristo, a perseguição aos apóstolos continuava, mas a mensagem do evangelho chegava e muitas vidas eram convertidas. Os apóstolos agora eles vão retornar para Antioquia, lá da Síria, onde era a base da igreja cristã dos não-judeus, que tinha sido fundada, onde eles faziam uma base lá em Antioquia da Síria. E versículo 21, e havendo pregado as boas novas naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Então, Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sobre a proteção da graça de Deus, a fim de desempenhar a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios. E permaneceram ali com os discípulos por longo tempo. Olha, a gente viu que o evangelho, ele chegou na Ásia, né? Chegou aos gregos, chegou nas sinagogas judaicas dessas cidades citadas, e também chegou ao povo pagão, lá em Listra. Lá a adoração aos deuses pagãos, sendo que ali também houve uma maior conversão, porque eles estavam na ignorância, eles adoravam os deuses pagãos, os deuses mortos, e aqui eles adoraram o Deus vivo, Jesus Cristo, sendo que eles foram para as outras cidades, né, cumprir essa missão, porque aqui é a primeira missão, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e muitas vidas foram alcançadas. E eles retornaram, né, passando em cada uma daquelas cidades que eles pregaram, que foram perseguidos, mas ali eles fortaleceram as igrejas que foram construídas nessas cidades, que as igrejas naquela época eram em residências, e ali eles orientaram também aos pastores, aqueles que iam levar a mensagem para que o evangelho pudesse ser conhecido e muitas vidas pudessem ser alcançadas. E depois eles passaram lá na Panfilha, outra região próxima, e ali pregaram o evangelho e muitas vidas foram alcançadas, e eles fortaleceram a igreja, estabeleceram o reino de Deus espiritual e voltaram lá para Antioquia da Síria para relatar os fatos de que a missão, essa viagem missionária foi uma bênção, pois o evangelho de Jesus Cristo, o Deus vivo,
continua a cada dia fortalecendo as pessoas naquela época e nos dias de hoje. Então, finalizamos aqui mais um capítulo e vimos que o Deus daquela época, ele opera hoje. A gente vê as missões, os missionários não deixam de levar a mensagem do Evangelho, mesmo diante das aflições, mesmo diante do sofrimento desse mundo, mas a gente tem que ter um bom ânimo, porque Jesus disse que ele venceu o mundo e nós poderemos vencer também em Cristo Jesus, para que possamos ter a vida eterna com ele, pois essa vida é passageira. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te pedimos, ó Pai, que a tua missão possa cada dia mais passar por barreiras, por locais, e a perseguição que os cristãos levam nesse mundo, Pai, a gente sabe que o Senhor está protegendo e guiando para que muitas vidas possam ser alcançadas e teu Evangelho chegue aos confins da terra, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.